O ex-presidente Jair Bolsonaro é condenado por uso político do 7 de setembro. Esta é a segunda condenação que torna o ex-presidente inelegível até 2030. Com o Bolsonaro inelegível, o Tarcísio era o nome mais cotado para ser o substituto dele, e aí sim, recai sobre a eleição presidencial, em 2026. Com o Marçal embolando o jogo, o Marçal pode aparecer como esse nome. Claro, se ele não se tornar inelegível também até lá, o que eu acho altamente provável, por conta, enfim, de todas as lambanças, todos os absurdos que ele cometeu ao longo dessa campanha. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 7 de outubro de 2024. São 11 horas da manhã. Apesar da inegável vitória centrista e extremista de direita no primeiro turno, a situação é menos rósea do que dizem os conservadores. Perderam as melhores opções para 2026. Antes de prosseguir, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania, que se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe esse vídeo. Em primeiro lugar, a direita perdeu suas únicas boas opções para 2026. Bolsonaro deve ficar inelegível por até 30 anos já no ano que vem, quando vai ser condenado por tentativa de golpe, roubo de joias, falsificação de vacina e a BIM paralela, além de bloquear os eleitores de Lula na véspera do segundo turno em 2022. Pablo Marçal era a grande aposta da extrema-direita para substituir Bolsonaro. Conseguiu tirar o bolsonarismo de Bolsonaro e estava chovendo convite para ele disputar a presidência ou o governo paulista daqui a 2 anos. Pois bem, o próprio Marçal atirou com um tiro de canhão no próprio pé e agora já está praticamente inelegível. É raro quem diga que ele vai conseguir manter os direitos políticos depois de tudo que ele fez, porque não é só o laudo que é extremamente criminoso. Há provas claras da falsificação do laudo e, além de tudo isso, ele tem a utilização de estratégias eleitorais, de pagar gente para fazer campanha para ele na internet irregularmente. E o Marçal, então, inelegível, a possibilidade dele não ficar inelegível é praticamente Lula, e dessa forma, em 2026, não vai ter Bolsonaro, ele não vai ter um grande candidato a substituir Bolsonaro, que era o Marçal. Não tem mais nenhum nome forte na extrema-direita. O que sobra nessa extrema-direita, nas eleições daqui a 2 anos, são Tarcísio e Michele. Contudo, Michele pode nem estar solta e a possibilidade dela ficar inelegível não é pequena. Além do que, o Tarcísio está longe de ser uma grande ameaça. Ele suou para pôr Nunes no segundo turno, então não tem essa força toda que se pensava. É uma figura regional de São Paulo, não tem uma ascendência em nível nacional. Além de tudo, pesquisas mostram que tanto Michele quanto Tarcísio estão longe de representar uma ameaça forte a Lula, que em 2026, não podemos esquecer, vai ter o comando da máquina. E aí, quando é o Lula que está disputando, é outra conversa. Bom, o fato é que o Bolsonaro, só para a gente relembrar, ele está para ser denunciado. A PGR avisou antes da eleição, lá em julho, que ia deixar a denúncia para depois das eleições, e ontem o portal Metrópolis deu um furo de que o Gonê anunciou que Bolsonaro vai ser denunciado por roubo de joias e falsificação de cartão de vacina, e em seguida a Polícia Federal planeja apresentar a denúncia do caso do golpe, né? Você tem aqui, vamos ver antes essa matéria, novo cálculo da Polícia Federal para os inquéritos que miram Bolsonaro, que são os inquéritos da BIM paralela e da tentativa de golpe, que ficam para outubro. E aí sim a gente vem aqui porque o PGR avaliou juntar todos esses indiciamentos. Então, ainda nesse mês, ou comecinho de novembro, a Polícia Federal
deve fazer a denúncia por tentativa de golpe, a BIM paralela e tal, e o PGR vai juntar tudo num pacote só. Então não vai ser, a denúncia dele não vai se restringir apenas o cartão de vacina e o roubo de joias. Vai também colocar a BIM paralela, vai colocar a tentativa de golpe, bloqueio aos eleitores de Lula, no mínimo. Ainda dizem que pode haver mais alguma coisa envolvida aí. Então, Bolsonaro está fora. Uma vez condenado, o julgamento ficaria para dezembro, como já dezembro, ou na pior das hipóteses, na volta do judiciário, que é em fevereiro. Então ali o indiciamento com certeza virar réu, o Bolsonaro vira réu este ano ainda. E o julgamento muito provavelmente deve ocorrer no primeiro semestre do ano que vem. E com o julgamento acabou. O julgamento do Bolsonaro por tudo isso, da inelegibilidade dele, não até 2030, mas por 30 anos, está fora da política. Sem o Bolsonaro, o bolsonarismo começa a desmantelar, como está desmantelando. Você viu que o bolsonarismo começou a desmantelar diante do Pablo Marçal, um picareta que saiu do nada e fez tanta besteira que vai ficar inelegível. Ele já entra na política, antes de entrar na política brasileira ele fica inelegível. Em 2022 ele se candidatou a deputado, não conseguiu manter o mandato. Já tiraram o mandato dele. Então o Marçal é carta fora do baralho, porque, como nós vimos, ele, por tudo, pelo conjunto da obra, ele está inelegível. Mesmo derrotado, ex-coach pode não disputar a eleição por 8 anos, ou seja, até 2032. E a cadeia, em termos de cadeia, condenação penal, ele vai ter. Agora, se vai ser suficiente para mantê-lo trancado, não se sabe, mas inelegível ele não vai incomodar ninguém. E, na verdade, a live de Bolsonaro, as lives de Bolsonaro estão sendo cada vez piores, cada vez mais fracas. Isso também afeta a capacidade do Bolsonaro de, em 2026, fortalecer Tarcísio, Michele ou qualquer outro candidato. O Nunes, inclusive, ganhou com o Bolsonaro ficando fora da eleição em São Paulo. Ou seja, a possibilidade de o Tarcísio ser forte o suficiente para vencer o Lula numa eleição presidencial, porque a gente não pode esquecer que daqui a 2 anos a economia, agora o Lula vai pôr a mão no Banco Central. Em dezembro sai o Campos Neto e o Lula vai ter um presidente do Banco Central que vai parar de sabotar a economia. Vai parar de colocar o juro lá em cima, ou seja, o salário vai aumentar, a vida das pessoas vai melhorar muito nos próximos 2 anos. O Lula está quietinho, só esperando aí, porque ele sabe qual é o plano. Muito bem, veja que o bolsonarismo está afundando. Nessas eleições, o fazendeiro que financiou Bolsonaro é derrotado, muito candidato bolsonarista foi derrotado. O partido do Bolsonaro disse que ia fazer 1000 prefeituras, fez 500, e a reação do Bolsonaro ao saber da derrota do Marçal em São Paulo foi de alívio, diz essa matéria aqui, porque realmente o pouco que lhe resta, o picareta aqui estava tirando. O Lula e o Bolsonaro vão se enfrentar, eles vão esquentar o segundo turno, porque vão se enfrentar em São Paulo. Mas vão se enfrentar como? O Bolsonaro aqui está muito fraco. São Paulo, 48% não votam no Lula, mas 65% não votam no Bolsonaro. E eles vão se enfrentar em 5 capitais durante essas eleições. Então, aqui são as capitais. Quais são as capitais? São Paulo, Natal, Fortaleza, Cuiabá e Porto Alegre. Mas o fato é que esse enfrentamento aqui em São Paulo, o Lula leva vantagem. E a boa e a má notícia para Michele, tem essa matéria aqui que mostra que a Michele nem é tanta opção assim. Ela até teria uma certa força contra o Lula em 2000, melhor do que o Tarcísio em 2026,
Mas, de acordo com fontes da Polícia Federal, a investigação contra a Michelle já coletou evidências suficientes para... Perdão, a investigação das joias coletou evidências para indiciar Bolsonaro, ele foi indiciado, e o inquérito vai trazer prova de que ele tinha roubado joias, mas os policiais federais deixaram Michelle de fora. Embora uma servidora do gabinete adjunto de documentação histórica da presidência tenha declarado que a Michelle recebeu joias sauditas e sumiu com elas. Mas você tem uma outra questão. Além das joias, você tem o fato de Michelle não ser indiciada nesse inquérito, não quer dizer que ela não tenha razões para se preocupar. Ela ainda é alvo de outra investigação que apura o uso irregular do cartão corporativo da presidência, e no material há extratos e outros documentos que podem complicar a vida dela. E você veja que o PGR aqui ele não está deixando barato, ele acaba de condenar, de denunciar esse deputado que chamou Lula de ladrão. Então o PGR, quem acha que o PGR vai amaciar ou vai deixar de denunciar o Bolsonaro, ou que não está afinado com o movimento antigolpista que surgiu no STF, no governo federal e tal, não sabe nada de política. Eu estou dizendo aqui para você escreva aí, Bolsonaro vai ser denunciado, vai ser julgado, vai ser condenado, e o Marçal também. E por fim, você tem pesquisa mostrando que o Lula cresceu em projeção para 2026, ainda que dentro da margem de erro. As projeções para a corrida ao Planalto em 2026 mostram um cenário de estabilidade, mas mostram aqui a Michelle caindo e o Bolsonaro caindo. O Lula venceria qualquer rival hoje, segundo o levantamento nacional divulgado pelo Instituto Paraná. De acordo com a pesquisa, se Bolsonaro pudesse concorrer novamente, ele ficaria com 36,9% contra 38% de Lula, o que configuraria empate técnico. Nesse cenário, a popularidade de Lula cresceu nos últimos 4 meses, deu uma balançada agora, mas isso vai mudar rápido e nem precisa crescer muito. Agora, você tem um outro caso aqui. O duelo entre Lula e Bolsonaro dificilmente vai se concretizar porque o Bolsonaro está inelegível. A Michelle ficou estagnada nas pesquisas, ela não está subindo mais nas pesquisas, e o Tarcísio, que é considerado o nome mais forte, ele fica longe de Lula, ele tem 36% e o Lula tem 44% para 2026. Então, minha amiga, meu amigo, o fato é um só. O Lula em 2026 deve estar numa posição de muita força, e o bolsonarismo perdeu a extrema-direita perdeu suas duas maiores armas, Bolsonaro e Marçal. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.